Exercício número 1 da aula 126 do nono ano do ensino fundamental. Um triângulo tem 168 metros de perímetro e um de seus lados mede 56 metros. Sabendo que os outros dois lados estão na razão 3/5, assinale a alternativa correta. Então nós vamos verificar, a partir dessas informações, verificar a questão dos outros lados desse triângulo. Então, o que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos interpretar esse nosso enunciado, desenhando ele e verificando o que cada situação aqui, o que cada informação, ela está nos fornecendo. Vejamos. Primeiro de tudo, vamos desenhar aqui um triângulo. O que está dizendo? O enunciado diz que o perímetro desse triângulo é de 168 metros. O que significa perímetro? Perímetro significa a soma de todos os lados. Então, se eu pegar esse ladinho aqui, ó, mais esse lado, o resultado tem que dar 168. Só que tem um problema. No exercício só está dizendo que só está fornecendo um lado desse triângulo. E ele diz que um dos lados mede 56 metros. Então nós não sabemos quanto mede os outros dois lados. Se nós não sabemos, em matemática nós atribuímos uma letra para identificar uma incógnita, ou seja, um número que a gente não sabe. Então eu vou chamar esse lado de x e vou chamar esse ladinho aqui de y. Bom, gente, se está dizendo que o perímetro é 168 metros, então significa dizer o quê? Vou escrever aqui, ó, perímetro. Significa dizer que se eu somar o x mais o y mais 56, o resultado obrigatoriamente tem que dar 168, certo? Pois bem, agora veja, eu posso isolar ainda o x e o y. Então, se eu deixar assim, ó, x mais y é igual a 168 menos os 56. Ao subtrair, eu vou perceber que x mais y é 112. Não sei o valor de cada lado, mas eu sei que se eu somar o lado x mais o lado y, tem 112. Compreendam que a partir daqui não tem mais o que eu fazer. Eu preciso de outra informação para continuar a minha conta. Veja o que diz o enunciado. Sabendo que os outros dois lados estão na razão 3/5, assinale a alternativa correta. Agora vamos olhar aquela razão ali. Ó. Vejam comigo a seguinte ideia aqui. Ele está dizendo que a razão entre esses dois lados é 3/5. Ou seja, se eu pegar o lado x e dividir pelo lado y, o resultado é 3/5. É isso que está dizendo o enunciado, tá? Aqui eu tenho uma equação, e nessa equação, esse 5 e esse y, que estão dividindo, eles vão passar para o outro lado multiplicando. Então, o que é que eu vou fazer? 5 vezes x, 5x. 3 vezes y, 3y. Ou seja, se eu multiplicar 5 vezes o valor do lado x, o comprimento do lado x, o resultado é a mesma coisa que eu multiplicar 3 vezes o valor do lado y. Mas o que isso vai me ajudar? Já chegamos lá. Quero que você compreenda comigo o seguinte, ó.
Nesta equação do perímetro, eu tenho x mais y igual a 112. Nessa questão da razão, eu tenho 5 vezes o x igual a 3y. Se, por um acaso, eu encontrasse o valor de x ou de y, eu conseguiria, se eu descobrisse o valor de x, eu conseguiria descobrir o valor de y, tá? Mas como que eu vou fazer isso? Agora aqui a gente tem que ter uma visão um pouco mais aberta aí da matemática. Presta atenção comigo o que vai acontecer. Você consegue perceber comigo que eu tenho aqui 5x? Eu sei que 5x é igual a 3y. Agora imagine comigo se eu tivesse um 5x aqui, ó. Se esse valor fosse 5x. Se 5x é igual a 3y, eu poderia substituir aqui e ficar só com y. Mas para que eu consiga ter um 5x aqui, eu posso multiplicar toda a equação por 5. Quando eu multiplico toda a equação, ou seja, todos os termos pelo mesmo valor, o resultado não se altera. Me acompanhe, ó. 5 vezes x é 5x, mais 5 vezes y é 5y. Agora, quando eu vou multiplicar 112 por 5, eu vou encontrar como resultado 560. Olha o que aconteceu agora. Ó, eu tenho um 5x e aqui eu tenho um 5x. Só que esse meu 5x aqui é a mesma coisa que 3y. Então eu vou substituir. No lugar do 5x, eu vou colocar o valor 3y. É o mesmo exercício, representam as mesmas coisas. Então eu posso fazer isso. Então no lugar do 5x, eu vou colocar 3y mais 5y igual a 560. Olha como sobrou só o valor de y para que eu consiga calcular. Então 3y mais 5y é 8y, que é igual a 560. Então o y será 560 dividido por 8. Quando eu pego 560 e divido em 8 partes, o resultado é 70. Percebam, o y, neste caso, é igual a 60. Melhor, 70. Ok? Ora, se o y vale 70, como que eu vou descobrir o valor de x? Eu vou pegar e substituir aqui em cima nessa equação. Perceba. Eu vou ter 5x igual a 3y. Então, eu vou ter 5x igual a 3 vezes o 70. Então, 5x vai ser igual a 3 vezes 70, 210. Esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o valor de x será 210 dividido em 5, que vai dar 42. Achei o valor de x e achei o valor de y. Então, o x, vou substituir agora aqui em cima. O x vale 42. 42. E o y vale quanto? O y vale 70. Vamos lá, então.
O maior dos lados mede 56? Não, o maior mede 70. O maior dos lados do triângulo mede 75? Também não. A soma entre a medida dos dois lados é 98? Não, né? Vai dar 112. A diferença entre a medida do maior lado e a medida do menor lado é 28? Então, qual é o maior lado aqui? O maior lado é 70. Menos o menor lado, 42. O resultado é quanto? O resultado realmente é 28. Portanto, a letra D. Exercício número 2. Na figura, o segmento DE é paralelo a BC. Então, veja bem, o segmento DE é paralelo a BC. Considerando o lado do quadradinho como uma unidade de medida, calcule o valor de x em centímetros e assinale a alternativa correta a respeito do valor encontrado para x. Então, o nosso objetivo é descobrir esse valor aqui de x. Ele está dizendo que cada quadradinho mede uma unidade. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, esse pedacinho de cima mede 4, esse aqui mede 3. Certo? Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou utilizar a semelhança de triângulos e, consequentemente, a razão e a proporcionalidade entre os lados correspondentes. Como assim? Vou pegar essa figura e vou dividir em dois triângulos. Percebam, vou deixar um triângulo menor aqui. Esse triângulo menor é o ADE e vou separar do triângulo maior. Qual que é o triângulo maior? Vamos dar uma ajeitada nesse nosso triângulo aqui que ficou horrível. Esse nosso triângulo maior será definido como A, B, C. Então, agora vamos colocar as medidas. De A até D é 4. De A até B é 7, porque eu somo o 4 mais o 3. De A até E é 5. De A até C vai ser 5 mais x. É o comprimento total. Agora, utilizando a razão, dentro das figuras semelhantes, dentro da semelhança de triângulos, utilizando a razão entre os lados correspondentes, eu vou conseguir descobrir o valor de x. Ou seja, se eu pegar e dividir o segmento AD pelo seu correspondente AB do outro triângulo, o resultado tem que dar a mesma coisa que AE sobre AC. Agora é só substituir os valores e calcular. Então, AD é 4, AB é 7, igual. AE é 5 e AC é 5 mais x. Perceba que eu tenho uma equaçãozinha agora. Esses dois números que estão aqui embaixo, ó, eles vão passar para o outro lado, só que vão passar multiplicando. É isso que a gente vai fazer agora. Perceba que esse 4, ele vai multiplicar. Vou fazer aqui, mais aqui, ó. O 4 vai multiplicar o 5 mais o x, e o 5, ele vai multiplicar o 7. Esse 4, ele multiplica tanto o 5 quanto o x. 4 vezes 5 é 20, mais 4 vezes x, 4x, igual. 5 vezes 7 é 35. Perceba que esse 20, ele vai passar para o outro lado, só que vai passar negativo. Então, eu tenho 35
menos o 20. Continuando a minha conta aqui, vou ter 4x igual a 15. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, eu tenho 15 sobre 4. Achei o valor de x. Vamos dar uma olhadinha lá o que nós podemos concluir já a partir dessa informação. Na letra A diz, x é um número primo? Não, né? X é equivalente à fração 15 quartos? Sim, ó, x é igual a 15 quartos. Portanto, nessa número 2, a nossa resposta é a B.